Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto de 2023. E as boas-vindas a você também que passa a nos acompanhar com imagem aqui pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo, tem um link da rádio e você vai poder acompanhar a nossa entrevista a partir de agora. 10h04. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, direito esportivo. Vamos falar sobre a Lei Geral do Esporte, que trouxe muitas alterações em entendimento sobre questões trabalhistas, corrupção, sociedade anônima do futebol e muito mais. Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça o advogado, mestre e autor de inúmeros livros e professor universitário, auditor do STJD, Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Uma alegria estar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça para poder debater sobre esses temas. Também está conosco o advogado, especialista em direito desportivo, mestre em propriedade intelectual pela UNB, autor de livros também, Dr. Luciano Pinheiro. Seja bem-vindo, Dr. Luciano. Muito obrigado, Sérgio. Um bom dia a todos. Dr. Maurício Corrêa da Veiga, antes de falarmos de direito desportivo, há pouco tempo fizemos aqui um debate sobre uma decisão da Ordem dos Advogados de Lisboa, de Portugal, rompendo aquela relação que havia entre a OAB e também a Ordem Portuguesa. De lá para cá, tivemos alguma mudança nesse sentido? Houve algum sinal de paz nessa relação Brasil-Portugal ou tudo permanece rompido? Olha, Sérgio, por enquanto tudo permanece como está. E os brasileiros foram pegos de surpresa porque havia um protocolo de entendimento, havia uma negociação, não é mesmo, entre a bastonária de Portugal e o presidente do Conselho Federal da OAB, que é o Beto Simonetti. E, de repente, o Brasil é surpreendido com a denúncia desse contrato, né, esse termo de cooperação que possibilitava que advogados brasileiros atuassem como advogados em Portugal e também advogados portugueses exercessem a sua atividade aqui no Brasil. E foi uma surpresa, porque havia essa negociação, havia uma necessidade de estabelecer alguns limites, o que é altamente normal, rever os termos desse convênio, mas jamais tinha essa suspeita de que haveria a denúncia unilateral desse convênio. Eu pergunto isso porque o senhor vive em Portugal, advoga em Portugal, e como foi o impacto dessa notícia lá? O senhor que já é advogado e atua em Portugal não foi afetado? Não fui afetado diretamente, mas indiretamente eu já tive notícias de que colegas brasileiros que atuam há muitos anos em Portugal, em determinadas situações, até mesmo no âmbito do poder judiciário, têm sofrido ali de uma forma velada algum tipo de preconceito, o que é muito ruim. Eu, repito, não tive absolutamente nenhum tipo de impacto, seja direto ou indireto, não senti, eu, Maurício, nenhum tipo de preconceito, mas já tive notícias de que ou seja, olha só, esse daqui é advogado brasileiro que exerce atividade aqui através do convênio, mediante esse convênio. Então, é algo que existe. Por mais que você não tenha um impacto, que você não possa prejudicar o advogado brasileiro que já adquiriu o direito de exercer a advocacia em Portugal através desse convênio, indiretamente e de forma velada, já há notícias de que houve sim uma certa influência. E claro, Sérgio, por mais que a bastonária coloque ali as suas dificuldades, os seus motivos, nós sabemos que no fundo, trata-se de uma reserva de mercado. Isso porque Portugal tem mais ou menos ali 30 mil advogados. 10%, um pouco mais de 10%, talvez 15%, são brasileiros. Se continuar com essa mesma proporção, a proporção dos últimos anos, em pouco tempo nós teríamos mais advogados brasileiros inscritos na Ordem de Portugal do que os próprios portugueses. O que poderia, obviamente, influenciar na própria eleição do bastonário, enfim. Mas isso era algo que poderia ser revisto dentro do convênio, mas não terminar de forma unilateral. Me fez lembrar a época dos dentistas brasileiros. Exatamente. Em Portugal. E o advogado brasileiro, quando chega em Portugal para advogar, tem outro ritmo? Como fica essa situação? Porque na época os dentistas falavam que o trabalho do dentista português era muito inferior ao brasileiro. É assim também com a advocacia? Não, pelo contrário. O advogado português, na sua grande maioria, tem um preparo até muito maior do que o advogado brasileiro.
ele sabe pelo menos ali 2 outras línguas. O francês, por exemplo, é uma língua que quase todos os advogados, se não dominam, têm conhecimento. Então, o preparo do advogado português, ele é muito grande. E até um dos motivos que a bastonária fez essa denúncia foi ali, enfim, a alegação dela, de que os advogados brasileiros não estariam habilitados e familiarizados com a legislação portuguesa e nem com a legislação europeia, né, a ponto de poder fazer valer ali os direitos do seu cliente. Mas, de fato, o que eu posso assegurar, até pelos advogados que eu conheço, é que o preparo deles ali é muito grande. Para você ser advogado em Portugal, Sérgio, você precisa de muitos anos. Você tem uma faculdade ali, que são mais ou menos 4 anos, depois você tem um mestrado obrigatório, você tem um estágio obrigatório, que geralmente é um estágio não remunerado. Então, até você conseguir se formar advogado, você tem um longo percurso ali para ser traçado. Muito bem explicado. Vamos falar agora de direito desportivo, então. O senhor também dá aula em universidade, não dá? Sim. Eu dou aula na Unipositivo, que é lá de Curitiba. Dou aula na Universidade Autônoma de Lisboa, que é a UAL. Eu tenho até uma cadeira na pós-graduação que é bem interessante, que é Direitos e Animais, né? Direitos com animais, que é até um assunto que é bem polêmico. E também em outras, eu sou professor da CBF Academy, aqui no Brasil. Na Itália também? Na Itália também, na Sapienza de Roma, no Master Direito e Sport, que é organizado ali pelo professor Giorgio Sandulli, pelo professor Fábio Petrucci também, que tem muito contato com juristas brasileiros. Muito bem. Doutor Maurício, agora vamos falar com o doutor Luciano, direito desportivo, doutor Luciano. O senhor esteve aqui recentemente falando sobre aquela manipulação dos resultados, mas o que temos hoje com a Lei Geral do Esporte que o senhor pode destacar e iniciar a nossa conversa? Bom, a Lei Geral do Esporte, Sérgio, ela foi feita como uma tentativa, na verdade, de unificar toda a legislação do esporte brasileiro, né? Essa era a tentativa. Diante dos vetos presidenciais que foram apostos na lei, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois dos vetos, ficou uma lei, digamos assim, desvirtuada, porque ela nem é geral, nem é só do esporte, né? Ela continua em vigor, por exemplo, uma parte da Lei Pelé, que era quem disciplinava basicamente o esporte, não todo o esporte, mas uma parte dele, e agora a gente tem a Lei Geral do Esporte, digamos assim, retalhada. Então a gente continua com a legislação complexa, vários diplomas legislativos. O que foi, só para vocês terem uma ideia da intenção do legislador com a Lei Geral do Esporte, foi, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, que era uma parte da regulação do esporte brasileiro. Ela era uma lei esparsa, né? Não estava na Lei Pelé, era uma lei separada, e ela foi revogada e agora está dentro da Lei Geral do Esporte. Lá ela permanece. Mas a Lei Pelé, que era a grande matriz, digamos assim, do esporte, ela não foi revogada. Entendeu? A Lei Geral do Esporte, que era para contemplar tudo, agora está retalhada. Então esse aspecto é um aspecto que causa bastante incômodo em quem estuda e em quem aplica o direito do esporte, porque a gente acaba tendo vários diplomas legislativos para tratar desse assunto, né? Sobre essa manipulação de resultado, por exemplo, o crime que estava previsto na legislação brasileira, estava no Estatuto do Torcedor, foi revogado e agora está lá na Lei Geral do Esporte, né? Que é receber algum tipo de recompensa, direta ou indireta, por manipulação de resultado. Então, o comentário inicial acho que é o retalho que fizeram na lei. O que o senhor comenta também, doutor Maurício, sobre esse retalho, como foi montada a lei e como ela foi concebida finalmente e sancionada? Olha, exatamente, Sérgio. É importante até a gente fazer aqui um apanhado histórico para a gente poder compreender esse ponto que nós chegamos agora em 2023. Essa nova Lei Geral do Esporte, a sua origem começa no Senado Federal, que montou, na época, uma comissão de juristas no intuito de modernizar a legislação desportiva brasileira. E essa comissão de juristas fez um trabalho excepcional, porque reuniu ali vários atores de todos os segmentos do esporte, da academia, no intuito de ampliar e amplificar os debates. Então foram inúmeras mesas redondas, audiências públicas. Eu, por exemplo, participei de 2, né? Primeiro como representante
do Conselho Federal da OAB. Na época eu era secretário-geral da Comissão de Direito Esportivo do Conselho Federal. E por delegação do então presidente, que era o Lamáquia, na época, representei a ordem, levei questões relacionadas, então, à advocacia. E também como representante do STJD do tiro esportivo. Então, só para demonstrar ali como foram chamados, né, eu participei, e inúmeras outras pessoas participaram com contribuições ali efetivas e relevantes. De toda essa discussão, foi feito um relatório e apresentado para o Senado, para uma comissão específica. E essa comissão, então, elaborou o projeto de lei do Senado número 68. Isso estamos falando, Sérgio, do ano de 2017. E veja o tempo que levou a tramitação desse projeto. Então, enfim, de forma até que não dá para entender por que essa demora, mas foi assim que aconteceu. E para surpresa de todos, esse projeto chega em 2023 e aparece ali, depois que chega, passa pelo Legislativo, né? Passou pelo Senado, passa pela Câmara. Quando vai à sanção presidencial, ele sofre inúmeros vetos. E como o Luciano bem colocou aqui, é algo incompreensível. Claro, alguns dizem respeito à questão tributária, que de fato não teria ali anterioridade, que não poderia haver renúncia tributária. É algo até que pode até ser debatido e ter alguma pertinência. Agora, outros não guardam a menor pertinência, seja jurídica, seja social, e demonstram, pelo contrário, um desconhecimento muito grande. E estamos falando de mais de 100 de vetos. Uau. O que desconfigurou totalmente a lei. Portanto, uma lei que deveria concentrar toda a questão desportiva, seja da parte de contrato de trabalho, tributação, até a parte do torcedor, estatuto do torcedor, né, que seria ali revogado e seria transferido, a parte da justiça desportiva. Então você manteve esses diplomas, com a exceção do estatuto do torcedor, que esse sim foi revogado, mas você mantém esses diplomas de forma concomitante, o que é muito ruim para todos. Primeiro, para o profissional do direito, que ele vai ter que se debruçar sobre inúmeras leis, não é mesmo? E que às vezes são contraditórias uma com a outra. Essa lei geral do esporte, aprovada agora no dia 15 de junho de 2023, ela tinha ali uma característica que você não analisava os artigos de forma individual. Você precisava de uma análise sistêmica. A lei era complementar. Então, o artigo 2º, por exemplo, que falava da Carta Olímpica, você poderia analisar com o princípio da proteção do trabalho, que está no artigo 70 dessa lei. O que é a Carta Olímpica? A Carta Olímpica é um diploma internacional que diz respeito quais são os objetivos da própria educação física, o que a educação física melhora no comportamento humano, quais são os preceitos, não é mesmo, de um diploma internacional que vai reger o esporte. E esse artigo, Sérgio, ele foi vetado. E vetado por um argumento, para mim, pífio, que demonstra o desconhecimento. Quer dizer que o motivo foi que esse artigo 2º, ele interferiria na soberania nacional. Uau. Ou seja, um desconhecimento total do que é a própria Carta Olímpica, que é um diploma que tem simplesmente bases, tem parâmetros, tem balizas para orientar como vai ser o desenvolvimento do desporto e que é aplicado em vários países e ninguém fala de violação da soberania por conta disso. E o que podemos falar mais, doutor Luciano, sobre os vetos, então, que deixa esta Lei Geral do Esporte um pouco manca? Recentemente, Sérgio, eu tive presente num debate uma pessoa que era da advocacia da União, que participou do processo, né, de construção desses vetos e tal, e isso foi dito por ele na própria palestra. Ele disse, olha, não existe veto bom ou ruim, isso são palavras dele. Eu digo, existem vetos ruins. O que ele diz? Veto não pode ser bom ou ruim. Veto tem que existir porque existe um critério de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Então, quando o presidente veta, ele está observando uma inconstitucionalidade ou uma incongruência naquele artigo, naquela lei, com o sistema. Só que a forma como foi
foram apostos esses vetos nesse projeto de lei, tirou a ideia, como o Maurício disse, de sistema. A lei não é mais um sistema, ela foi concebida para ser um sistema, lei geral do esporte, como o Código Civil, por exemplo. Imagine você ter um Código Civil que é para regular todas as relações de natureza civil da sociedade. A Lei Geral do Esporte seria um Código Civil do esporte, era para regular todas as relações do esporte, né? Aí, com os vetos, o que é que aconteceu? Tirou a noção de sistema. Então, você tem artigo dentro da lei que permaneceu, que ele é contraditório com a Lei Pelé, por exemplo, que ele é contraditório com outros diplomas que foram mantidos, que estariam sendo revogados todos pela Lei Pelé. Então, essa contradição ela não existiria se a Lei Pelé tivesse permanecido. Mas com mais de uma centena de vetos, né, Maurício? A lei ficou retalhada, a lei ficou capenga. Isso gera um caos no sistema. Uma interpretação variando muito de acordo com cada juiz. Não é só isso, não. Até nas relações. Imagine que na questão, por exemplo, o Maurício estava falando de direito do trabalho desportivo, você tem agora 2 diplomas que estão funcionando. A Lei Geral de Esporte com algumas, digamos assim, alguma especificidade, e você tem a Lei Pelé. Então, isso gera um problema no sistema até de aplicação da lei do próprio clube ou do próprio atleta. Enfim, isso é muito ruim para o sistema. Em Portugal existe uma lei parecida com a nossa ou não? Em Portugal, você tem diplomas separados. Você tem uma lei específica que diz respeito ao contrato de trabalho do atleta. Mas, ao contrário, né, do que acontece no Brasil, por exemplo, em Portugal, você tem um contrato de trabalho do praticante desportivo. Então, você vai aplicar aquela lei para todas as modalidades, sem distinção. Você tem a lei que trata das sociedades desportivas. Isso é interessante, Sérgio, você tocou num ponto interessante. No Brasil, desde 2021, nós temos a SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol. Em Portugal, o correspondente, que é a SAD, que é a Sociedade Anônima Desportiva, ou seja, vale para todas as modalidades, para o futebol, ela é obrigatória para os clubes que disputam a primeira e a segunda divisão. Obrigatória? Obrigatória, que é a primeira e segunda liga. Se você não for sociedade anônima, você não vai disputar as séries principais, que é a primeira divisão e a segunda divisão. Então você tem uma lei de regência que fala sobre as sociedades anônimas desportivas. E é até interessante que agora, semana passada, foi anunciado, inclusive, a aprovação da nova lei da SAD, que essa daí era uma lei que estava em vigor desde 2013 e que havia ali algumas questões que mereciam algum tipo de aprimoramento. E até aprimoramento esse que o Brasil conseguiu aproveitar e já inserir na nossa lei da SAF aqui, exatamente por verificar que em Portugal já havia esse problema, como, por exemplo, você ter regras bem claras em relação a quem não pode participar de sociedade anônima. Não é mesmo? Porque se você tem ali algum tipo de acionista, alguém que tem contato com o atleta, seria ali uma questão ética, né, que não seria razoável. Então, eles falam ali sobre os regimes de incompatibilidade. A nossa lei da SAF já trouxe ali, efetivamente, dentro do capítulo que fala sobre a governança, quem pode e quem não pode ser acionista de uma sociedade anônima. Sim. Outra questão interessante também, em Portugal, você tinha ali, por uma falha da lei, você tinha a possibilidade de um clube se transformar em sociedade anônima, porém, esse clube, diante de sua autonomia, ele poderia, numa assembleia, com os seus sócios, seus conselheiros, decidir que também ia disputar o futebol. Olha só que coisa. O Brasil, vendo que isso seria uma situação caótica, já colocou ali no artigo 4º, se eu não me engano, da lei da sociedade anônima, da SAF aqui no Brasil, dizendo que a prática do futebol é prerrogativa da sociedade anônima. O clube continua a existir, mas ele vai explorar o futebol, ele vai explorar, o voleibol, o handebol. Agora, o futebol, ele é totalmente terceirizado, digamos assim, para a sociedade anônima. Então, aquele clube, ele não pode disputar o futebol. Vou te dar um exemplo aqui, o Cruzeiro. Você tem o Cruzeiro SAF, que disputa o futebol, está na primeira divisão, né, subiu no último ano. E você tem o Cruzeiro Clube, que continua normalmente. O Cruzeiro Clube, ele não pode disputar o futebol. Em Portugal, podia.
antes dessa alteração que teve esse ano. E o que aconteceu exatamente com o Belenenses, que é um clube tradicional de Lisboa, fundado ali no início do século XX, 1919, tem vários torcedores, vários adeptos, como o português diz, né? É praticamente o segundo clube de todo Lisboeta, principalmente. E o Belenenses aconteceu isso. Em 2015 ali acontece a cisão, a criação da sociedade anônima, e por uma desavença entre presidente do clube e presidente da sociedade anônima, o Belenenses entrou dois times e com o Belenenses. Só que aí o outro time ele tem que começar lá de baixo. E aí começou a discussão. Quem vai usar a cor e o símbolo? Então, o Belenenses Sociedade Anônima, ele ficou proibido de disputar os jogos no estádio principal, que é o estádio do Restelo, lá em Belém. Então, ele teve que disputar suas competições no estádio nacional, que é o estádio do Jamor. E, inclusive, por uma decisão judicial, ele foi proibido de usar as cores do Belenenses. Então, ele mudou o nome, passou a se chamar B-SAD, ao invés de Belenenses SAD, e tem uma cor branca. Agora, o que acontece é que o Belenenses Clube, ele começou lá do final e agora ele já está disputando a segunda divisão. Ele subiu, ele teve 3 subidas ali na sequência, não é mesmo? Então, você vê, provocou todo esse tumulto. E antes disso, poderia acontecer o seguinte, se tivesse uma outra briga, poderia criar o Belenenses C. Então, agora a lei proibiu isso. Então, voltando, Portugal você tem diplomas ali separados que falam um da sociedade esportiva, outro do contrato de trabalho. Então, é algo que num primeiro momento pode parecer interessante, mas eu acho que no Brasil nós temos espaço aqui, sem dúvida nenhuma, para um diploma que possa abarcar toda essa questão, seja a parte tributária, a parte trabalhista, a parte consumerista, que é o Estatuto do Torcedor, como tentou fazer a nossa Lei Geral do Esporte. Doutor Luciano, então já que estamos falando aqui da Sociedade Anônima do Futebol, a insegurança jurídica já passou ou ainda existe para que esses clubes façam essa migração? O Cruzeiro ficou um bom tempo ali cozinhando esse assunto, outros clubes também. Não, a lei da SAF, e aí eu faço uma... É bom fazer a referência. Essa lei da SAF é uma lei, digamos assim, muito boa, né? É uma lei muito bem pensada. Ela, assim, desde a formação da SAF até a Constituição, os aspectos tributários, está tudo disciplinado de uma forma muito legal. Foi digamos assim, um gol de placa do Congresso Nacional Brasileiro com essa lei da SAF. Problemas, insegurança jurídica com relação à formação da SAF não tem mais. Você tem problemas de natureza que não foram pensados, não foram antevistos antes, mas também não poderiam ter sido. Recentemente, numa outra palestra, por exemplo, eu soube que o Cruzeiro hoje está tendo um problema. O Cruzeiro Clube, né? Tem o Cruzeiro SAF e o Cruzeiro Clube. Qual é o problema que está se vivendo lá no Cruzeiro Clube hoje? O Cruzeiro Clube ele ainda existe, mas ele não consegue ter os benefícios fiscais de uma associação ligada ao futebol, que são muitos, porque ele não gere mais o futebol. Ele não gere mais o futebol, ele só gere outros modalidades, esportes. Isso. E a lei que dava esse benefício fiscal é aplicado exclusivamente ao futebol. Então ele sai de uma carga tributária desse tamanhozinho assim e a Receita Federal está em cima deles porque agora eles não têm mais, como não tem mais o futebol. Isso não foi antevisto, isso é um problema que está se gerando hoje nos clubes que se transformaram em SAF. Mas são problemas pontuais, percebe? A lei geral, você vê que tanto está funcionando que os clubes, quem não virou SAF, está pensando em virar. Quer dizer, você tem do clube da primeira divisão brasileira, Vasco, Cruzeiro, me ajuda aí, Botafogo. O Atlético Mineiro que está nesse processo. Atlético Mineiro está no processo. Então os clubes estão procurando, e isso está acontecendo, e eu acho que é uma lei que assim, tem um futuro muito bom para o futebol brasileiro. O que falta, então, aproveitando a reforma tributária, é fazer alguma cláusula que coloque os clubes também como beneficiários dessas isenções? Talvez colocar o clube como beneficiário dessa isenção seja algo ali praticamente impossível, porque, do contrário, você afastaria, né, o clube ele não teria interesse em se transformar em SAF. Agora, o que precisa é o clube adotar um planejamento tributário para que ele possa pagar as suas dívidas, mas sabendo quais são as alíquotas que incidem
não é mesmo? Em relação à sua carga tributária. Essa questão que o Luciano colocou, ela é extremamente importante, porque outro ponto também, o clube associativo, ele não pode se valer do regime centralizado das execuções, que é a lei da SAF, que no início tinha até a dúvida, nós inclusive defendemos que caberia tanto para o clube quanto para a sociedade anônima, mas vem um provimento da Corregedoria, do TST, dizendo que é só para o clube que se transformar em SAF, em sociedade anônima. E o regime centralizado também é excelente para você colocar a ordem, aquele freio de arrumação, para você estancar as suas dívidas, saber qual é o seu passivo e como que você vai efetuar o pagamento da sua dívida. O clube associativo, ele não pode fazer uso desse regime centralizado. Por outro lado, a jurisprudência tem ali concedido os benefícios da recuperação judicial para a associação, para o clube associativo, que é uma forma de você poder quitar as dívidas também. E muitos clubes têm se utilizado dessa medida. Outro ponto também, o clube associativo, essa questão do regime centralizado, já teve clube que tentou aplicar o regime centralizado para outras modalidades. E eu até falo nesse livro aqui, dos casos práticos de direito esportivo, que o clube, né, que o basquete, uma dívida de basquete, ela não pode entrar no regime centralizado de execução, porque o RCE, ele é devido ali para o futebol. Você pode até fazer, os tribunais têm até autonomia para isso, para estabelecer algum tipo ali de uma execução centralizada, mas não naquele regime que está estabelecido na lei da sociedade anônima, que é do futebol. Não é uma sociedade anônima do desporto, como é em Portugal. Então teve uma decisão do TRT do Rio de Janeiro que foi nesse sentido, que eu até faço esse comentário. Então é essa questão, Sérgio, exatamente de adaptação. E não tem jeito. Só a prática é que demonstra, que traz os casos concretos. Nós alertamos para vários clientes nossos que haveria o que poderia acontecer, né, uma análise preventiva do que poderia acontecer, o que é muito saudável e foi muito saudável em vários exemplos, mas é sempre possível, né, que aconteçam alguns pontos e elementos ali que não estavam previstos, que a gente não tinha como antecipar aquela situação. Agora, por outro lado, nós fizemos aqui vários comentários críticos em relação à Lei Geral do Esporte, que eu até continuo a chamar de Lei Geral do Desporto, porque desporto é a forma como a Constituição da República Federativa do Brasil trata do tema. Não é esporte. Então fala que o desporto é um direito social, nós temos os tribunais de justiça desportiva, então eu prefiro manter a nomenclatura da Constituição Federal. Pode ser até uma discussão um pouco etérea, mas que para mim faz sentido. Eu vou continuar a chamar de desporto, até porque é o laço que nos une com os nossos irmãos em Portugal. Muito bem. Doutor Luciano, daqui a pouco vamos parar de falar de futebol, porque o futebol acaba dominando o nosso assunto. Mas essas dívidas dos clubes, né? Tivemos algum avanço para que esses clubes acertem essas dívidas? Porque lá atrás foi criada até uma loteria para ajudar os clubes a pagar as suas dívidas, mas parece que é um buraco sem fundo, né? É verdade, Sérgio. A gente teve no Brasil um histórico de má administração dos clubes, né? E aí eu não falo só do futebol, não, dos clubes que organizam o esporte. E esse histórico, ele vem sendo, digamos assim, vem perdendo essa característica, né, de má administração. Por quê? Se percebeu que o esporte é um grande negócio, que o esporte dá resultado financeiro, que o esporte dá lucro, que o esporte pode ser um campo da economia para atrair investimento e para gerar muita receita. E isso é incompatível com a má gestão, com a má administração. Né? Como é que se... Por exemplo, a lei da SAF, ela criou isso que o Mauro estava comentando agora, chamado de RCE, Regime Concentrado de Execução. O clube tem lá 50 milhões de reais em dívida trabalhista, civil, não pagou o fornecedor, essas dívidas foram se acumulando. O que a lei da SAF criou? Um sistema seguinte, fala assim, ó, se você se transformar em SAF, e é isso que o Mauro estava falando agora, que a gente defendeu, né? Inclusive que nem precisava se transformar em SAF, mas
A lei diz, vai lá, o clube que quer se transformar em SAF, ele pode se valer do regime centralizado de execução. Então, contabiliza suas dívidas aí. Me fala quanto você deve. Você deve 50 milhões? Então, nós vamos parcelar essas dívidas. Uma parte das suas receitas, obrigatoriamente, você vai transferir para esse fundo para pagar esses 50 milhões de dívida. Enquanto você estiver fazendo isso e estiver cumprindo com sua obrigação, a gente não vai te importunar, não vai fazer penhora das suas receitas, não vai bloquear sua conta bancária, não vai penhorar absolutamente nada do clube, a sede, o estádio, ou seja lá o que for. Então, o clube começa a ter uma tranquilidade contábil para dizer, eu devo, vou pagar, mas está lá, dentro daquele regime. Então, eu consigo administrar melhor a dívida e as minhas receitas para poder fazer com que o clube cresça. É o que está acontecendo com o Vasco, com o Botafogo, com o Bahia. Todos esses clubes, eles estão fazendo com o Cruzeiro, estão fazendo isso. Paga, separa uma parte de suas receitas e leva para lá. Por quê? Entraram gestões profissionais nesse clube. É gente que percebeu que o futebol, o esporte, ele pode ser uma fonte de receita muito boa e que está sendo mal aproveitada por má gestão. Então, vamos gerir bem, porque isso dá resultado. E os clubes grandes, doutor Maurício, por que não entram? Flamengo, Corinthians, Palmeiras? Palmeiras será que vai virar uma SAF ou não? Olha, vou só fazer um parênteses aqui. O maior clube entrou, que é o Vasco da Gama. Virou SAF. Sim. Não, mas o Flamengo tem uma história muito, muito curiosa e louvável dentro de uma organização financeira e tributária. Agora, é importante lembrar, Sérgio, no ano de 2002, eu advogava ainda no Rio de Janeiro. O escritório que eu trabalhava, o Bozizio Maués, ele recebeu os processos trabalhistas do Flamengo. Nessa época, o Flamengo tinha uma dívida de quase R$1 bilhão, contando dívida previdenciária. Isso, né? Exatamente. Aquele acúmulo ali de gestões, aquela filosofia de que pagar dívida não ganha título. Então você tem que contratar sempre ali as grandes estrelas, porque é isso que vai ganhar título e vai assegurar, né, que os dirigentes permaneçam. Então, essa era a filosofia. E o que o Flamengo fez? Na verdade, o que o TRT fez? Aí, numa iniciativa pioneira, o TRT da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que na época o presidente era o desembargador Nelson Tomás Braga, ele faz ali o ato das execuções concentradas. Então, foi o primeiro tribunal, junto com o Tribunal de Recife, a estabelecer essa possibilidade de concentração das execuções. Então, você tinha uma vara específica, o processo ele rolava, né, ele era julgado naturalmente pela vara que era sorteado. Quando fosse executar, você tinha uma vara específica que ia cuidar de cada clube. Então, o Flamengo entrou nessa, o Fluminense, depois o Vasco, o Botafogo. E o Flamengo, então, foi o pioneiro. E essa organização das dívidas, eu posso dizer hoje com tranquilidade, foi fundamental e essencial para o Flamengo montar ali, durante anos e gestões que se seguiram, montar algo que fosse ali eficiente para o cumprimento das suas obrigações e para o pagamento das suas dívidas. Tanto é que o Flamengo chegou num determinado momento, já nos anos 2000 e muito, que ele chegou e falou, olha, nós não precisamos mais do ato trabalhista. Nós temos condição aqui de pagar a dívida. E entregou o ato. A execução pode fluir normalmente. Porque o ato é justamente, as execuções vão chegando e vão sendo pagas ali como se fosse um precatório. Não é mesmo? E o Flamengo, desde então, mas agora, ele precisou de uma medida externa, vamos supor ali, de um auxílio do próprio tribunal para poder organizar as suas dívidas. Então, teve mérito? Claro que teve. Mas ele precisou dessa ajuda. Então, hoje, o Palmeiras também não precisa, porque tem ali um investidor, né, que é muito próspero. Agora, eu posso te dizer, Sérgio, que daqui a um ano, talvez a situação, 2 anos, talvez a situação mude. Porque existe ali uma sazonalidade, enfim, você não tem aquele clube aqui no Brasil. Felizmente, você tem uma disputa ali muito maior. E o que faz com que, né, novos anseios ali surjam, novas medidas. E, então, eu acho que vai ser uma realidade que vai atingir a todos. Saindo então do futebol, Lei Geral do Esporte e o esporte amador, as outras modalidades. O que o senhor pode destacar, doutor Luciano? Ô Sérgio, deixa eu só voltar só um pouquinho pois aqui nesse comentário, não é o futebol, mas é importante que a gente lembre
que o clube, para se transformar em SAF, ele não precisa fazer como o Cruzeiro fez. Ele se transformar 100% em SAF. Ele pode se transformar 20%, 10%, Explica melhor 30%. isso. O clube, vamos lá, a gente Temos tá o falando... clube esportivo e o futebol. E tá lá o clube como uma associação e ele tem o departamento de futebol, tá? Ele permanece existindo como clube associativo, onde tem lá a sede social, onde tem a piscina, onde as crianças vão brincar. O estádio. O estádio, enfim. E ele tem um departamento de futebol. Esse departamento de futebol, na transformação da SAF, ele é separado desse clube social, tá? Quando ele é separado, o clube associativo ele pode continuar gerindo a parte do futebol. E ele transforma uma parte dele em SAF. Isso pode ser feito. Então, pode ser 20%, 30%, 40%. O clube continua gerindo e ele vai ter uma parte dos benefícios da SAF. Por exemplo, o regime tributário, a emissão de debênture. Hoje a lei da SAF permite que o clube, a SAF, emita debênture no mercado. Diga assim, eu preciso de 50 milhões esse ano para complementar meu orçamento. Eu vou pagar esses 50 milhões daqui a 5 anos com juro da taxa Selic. Pode fazer isso hoje. O clube, a SAF, pode fazer isso. O clube associativo não pode emitir debênture no mercado e para captar esse tipo de recurso. Então, com essa transformação de parte do clube em SAF, isso pode ser feito. Né? E o Cruzeiro? O Cruzeiro é 100%, o Vasco é 100%. Envolve tudo. Envolve tudo. Agora, curioso, estava lembrando com o Maurício que na lei de portuguesa, por exemplo, não pode ser todo. Tem um mínimo. O clube tem que continuar com 20%, o clube associativo tem que continuar sendo 20% dono da SAF. Aqui no Brasil pode ser 100%. Pode ser, inclusive, o clube associativo deixar de existir e se transformar em 100% SAF. Então vamos falar dos direitos dos atletas, doutor Maurício. O que temos de novo, o que temos de bom nessa Lei Geral do Esporte? Muito oportuno, Sérgio. De fato, você vê que o futebol ele acaba dominando o assunto. Agora, essa lei tem um ponto para mim que é crucial, que é exatamente a própria função principal dessa lei. Que ela parte de um paradigma que, para ser profissional, basta que o atleta tire o seu sustento do desporto. E ela fala isso expressamente. E isso é fundamental por quê, Sérgio? Porque com a Lei Pelé, a condição para ser atleta profissional era você possuir um contrato especial de trabalho desportivo, contrato formal, por isso que ele é especial, ou seja, por escrito, e que esse contrato fosse registrado na respectiva federação. Então, essa era a previsão da Lei Pelé, da Lei 9.615 de 98. E era uma lei, portanto, que ela não guardava pertinência com a própria realidade. Porque, por exemplo, você tinha um atleta de basquete que ganhava 100 mil reais por mês, por exemplo, e pela lei não era considerado profissional. Se ele fosse buscar os seus direitos com base na Lei Pelé, ele teria certamente dúvida, uma oscilação na jurisprudência. Ia depender ali de entendimento jurisprudencial para saber se aplicaria a ele norma da CLT, se ele não era considerado empregado em hipótese nenhuma, se recebia somente algum subsídio, patrocínio, e seria ali um prestador de serviço, ou se a ele seria aplicado o dispositivo da Lei Pelé, mesmo que ele não tivesse o contrato de trabalho. Então você tinha essas 3 alternativas, e 3 alternativas que o próprio Tribunal Superior do Trabalho tinha decisões conflitantes nesse sentido. Agora não. Se o atleta tirar o seu sustento do desporto, ele é considerado profissional e vai se valer das previsões dessa nova Lei Geral do Desporto, que está em vigor no ordenamento jurídico desde 15 de junho, né, de 2023. E esse, para mim, então, essa é uma quebra de paradigma muito grande, porque essa foi a intenção do legislador. E com um princípio muito mais democrático, porque você está de acordo com a realidade e você pode ter ali um profissional, um atleta que se dedica ali ao esporte, e agora ele vai ser considerado profissional. Agora, outro ponto importante também que a lei estabeleceu é que ela a partir do momento que ela privilegia ali a proteção ao trabalho, claro, como não poderia
deixar de ser diferente, porque é um direito social que está previsto na própria Constituição. Mas ela também privilegia o princípio da liberdade econômica. E liberdade econômica que também está inserido na Constituição Federal. E o que é isso? Quer dizer que o atleta profissional, ele não é somente aquele que tem um contrato de trabalho. Você pode ter outras modalidades de contratação, outras modalidades de prestação de serviço, que não aquela da figura do empregado e do empregador. O que isso quer dizer? Que você pode ter um contrato, por exemplo, de prestação de serviços de natureza civil para regular qualquer tipo de atividade esportiva, menos para o futebol. Então, por exemplo, um atleta ali da natação, ele pode ter uma vinculação com o clube através de um contrato de prestação de serviço. Ele não precisa ser empregado do clube. Mesmo que ele for ali treinar toda semana, que ele esteja subordinado aos preparadores físicos e técnicos daquele clube, pode haver um contrato de prestação de serviço. E o que vai ditar isso? Vai ser a manifestação de vontade das partes, né? Evidentemente a livre manifestação, desde que não haja coação, evidentemente, mas essa é uma mudança de paradigma extremamente importante. Um atleta pode ser um contrato normal pela CLT ou pejotizado? Ou pejotizado. Exatamente. Esse é o ponto, e essa é a grande mudança de paradigma, que a Lei Pelé era silente, né? Falava ali do contrato de trabalho desportivo para você ser atleta, e agora não. Agora você abre um leque de oportunidades que, na minha opinião, é extremamente salutar, porque é uma forma, inclusive, de você atrair mais pessoas para o esporte, principalmente, não só os atletas, mas atrair investidores e também a criação, né, de outros clubes, de outras entidades de prática desportiva que possam, sim, promover o desenvolvimento do esporte no Brasil. Doutor Luciano, por favor. É um assunto que me empolga, e sobretudo porque a gente está aqui na sede do Supremo, que esse movimento, na verdade, de colocar a liberdade econômica como um princípio em pé de igualdade com os outros princípios de natureza social, né, como valorização do trabalho, o Supremo tem um papel fundamental nisso. Há alguns anos começou a dar uma ênfase ao princípio da prevalência econômica, e isso já está refletindo, por exemplo, na Lei Geral do Esporte. O que é a liberdade econômica? As pessoas, elas são livres para estabelecer suas relações de natureza de trabalho, de prestação de serviço, como elas bem entenderem. Se eu quero ser PJ, se eu quero ter um contrato de prestação de serviço, se eu quero ter um vínculo trabalhista, eu quero a minha contraparte, por aplicativo. Se eu quero trabalhar por aplicativo, Exatamente. essa a vontade dessa pessoa, ela tem que ser respeitada. E dentro do sistema de liberdade econômica, como o Maurício disse, é evidente, não pode haver coação, né? Eu não posso ser coagido a seguir de uma determinada forma de contratação. Mas sem coação, as pessoas são livres e esses contratos, eles têm que ser respeitados. Isso, para o esporte, isso é um avanço muito grande. Mas fica difícil também a situação, né? Ou você vira PJ ou não trabalha aqui, né? Esse é o tipo do limite da coação que a gente estava falando agora, né? Exatamente. Se o prestador de serviço, o PJ, ele conseguir comprovar que ele foi coagido, ou seja, dessa forma de coação, ainda que seja moral, consegue reverter essa situação. Doutor Maurício, e questão de racismo, né? Você esteve lá na Europa, está na Europa, acompanhou bem o caso Vini Júnior, mas e a nossa Lei Geral de Esporte? Trata disso também? Olha, foi um avanço, sem dúvida nenhuma, porque ela traz ali regras também duras. Claro que tivemos a lei do preconceito racial antes da própria Lei Geral do Esporte ser aprovada, mas ela trata, sim, sobre proibição e inibição de condutas que envolvam ali práticas xenófobas ou até de discriminação racial, o que é realmente um avanço. E felizmente, Sérgio, o Brasil, nesse ponto, está muito mais avançado do que muitos países da Europa. E, inclusive, até mais avançado do que, e com medidas muito mais restritivas e coercitivas do que a própria Conmebol. Porque nós vemos aqui também, né, e o mais incrível, né, países como o Peru, por exemplo,
com práticas ali, com comprovação, inclusive, televisionadas, né, com práticas racistas, até mesmo nazistas, que se bobear, eles não sabem nem o que eles estão falando ou o que eles estão ostentando ali em camisas e tudo. Então, eu posso dizer que no Brasil existe sim um avanço, e isso vai ser cada vez mais observado, seja pelas entidades penais, né, mas também pela própria justiça desportiva, que tem sido fundamental, né, com medidas exemplares, com decisões ali de caráter educativo para evitar que práticas se repitam ou então que novas práticas ocorram. Então, de um certo modo, sem dúvida nenhuma, claro, ainda há muito que avançar, mas houve, sem dúvida nenhuma, um avanço, e é fundamental que toda a sociedade esteja envolvida nesse sentido. Até destaco aqui, por exemplo, o movimento que é o Observatório das Questões Raciais no Futebol, que é coordenado pelo Dr. Marcelo Carvalho, que faz um trabalho ali, Observatório da Discriminação Racial no Esporte. E ele faz um trabalho ali pioneiro já há muitos anos, e graças a entidades como essa que você consegue sensibilizar toda a sociedade, até o ponto de ecoar no próprio parlamento, a fim de, primeiro, de que haja uma legislação com medidas efetivas e, principalmente, a aplicação dessa legislação pelos operadores respectivos. Inclusive ontem, né, times brasileiros jogaram fora do país e passaram por episódios, né, sobre torcedores imitando macacos contra os brasileiros. Essa situação precisa ter um fim também, né, doutor Maurício? Exatamente, um fim. Não é aceitável, não é concebível que isso ainda ocorra, né, em pleno ano de 2023, e para isso é fundamental que haja ali medidas punitivas, com uma punição drástica que seja suficiente ali para você inibir outras condutas como essas. Aqui no Brasil, doutor Luciano Pinheiro, ainda dentro das punições contra o racismo, o que temos? Pode citar alguns casos? Só fazer um comentário antes, é abominável, né? Essa Sim. conduta é abominável. O que eu poderia acrescentar é o seguinte: o esporte, ele tem um sistema muito interessante, que é o seguinte: diante de uma conduta de racismo, você vai ter a atuação do Estado com a abertura de inquérito, eventualmente denúncia do Ministério Público, prisão, o processo criminal correndo na justiça, com a pessoa com direito de se defender. O que acontece no esporte? Como o esporte ele tem uma justiça desportiva separada do Estado, com normas próprias, essas condutas, além de serem investigadas no âmbito criminal, Sim. essas condutas elas vão parar dentro do que a gente chama de sistema desportivo, né? Com também uma denúncia que independe daquela do Estado. O Estado pode dizer não houve racismo, e dentro do esporte ser configurado um racismo e ser punido o clube, que está lá mandando na partida, enfim, as pessoas. Tudo isso dentro da justiça desportiva, percebe? Essa, digamos assim, essa atuação em conjunto do Estado e da justiça desportiva faz com que o racismo dentro do esporte tenha um caminho de banimento, talvez, até mais tranquilo do que dentro da própria sociedade, porque você tem uma justiça desportiva que funciona efetivamente de uma maneira muito rápida, punindo o clube. Então, quando eu tenho uma punição para o clube, aquilo repercute em toda a torcida, é uma medida educacional em toda a torcida, percebe? Então, esse sistema do esporte atuando concomitante ao sistema estatal, isso para o esporte é uma característica que é bem interessante para ajudar a gente a combater essa prática abominável. Doutor Maurício, esporte olímpico brasileiro, rapidamente, né? Já estamos quase no nosso final. A Lei Geral do Esporte traz, então, benefícios, incentivos para que o nosso esporte olímpico cresça? Traz, e principalmente trouxe, esse foi o espírito, né? Alguns artigos foram vetados, infelizmente, mas temos questões ali relacionadas ao Bolsa Atleta, por exemplo, que são fundamentais para manter, para incentivar cada vez mais a prática desportiva, o reconhecimento desses atletas
olímpicos. Então você tem ali uma série de medidas, sim, que a lei andou bem, poderia ter sido melhor se não fossem esses vetos também, nessa parte relacionada. Vetos que não foram derrubados, né? Pois é, que não foram derrubados. Então, estamos trabalhando ali o que poderia ser um avanço ali muito maior. Eu não vou dizer que foi um retrocesso, não, porque houve avanços, sem dúvida. Agora, poderia ter sido ali algo muito maior, poderia ser uma mudança de paradigma total. Então, infelizmente, isso vai fazer com que o nosso caminho de desenvolvimento seja retardado, né, seja mais lento, mas avanço teve, poderia ter sido muito mais. Agora, ainda vai faltar muito muito tempo para que o Brasil tenha realmente, de novo, aquele celeiro de atletas, mas, claro, estamos dentro de um princípio, Bolsa Atleta é algo que é fundamental. Agora, o desenvolvimento da prática desportiva, ele precisa sempre ser estimulado e, claro, com atrativos. A lei traz esses atrativos, mas é algo ali que ainda estamos num processo evolutivo. Era um processo que poderia ter começado muito atrás, mas não adianta, né? Engenheiro de obra pronta nós temos um monte aqui, né? Então temos que trabalhar com a realidade. Acho que o caminho é esse, mas ainda existe um processo longo de evolução. Doutor Luciano, ainda sobre o esporte olímpico. Eu acredito que o cenário hoje ele é bem melhor do que a gente tinha há muitos anos atrás. A Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, como o Maurício disse, trouxe avanços. Infelizmente a gente está com os vetos aí, o Congresso ainda vai apreciar esses vetos. Tomara que se debruce, porque o Congresso tem esse poder, né? O Congresso tem o poder de derrubar esses vetos e de estabelecer a sua vontade pretérita antes do projeto ir para a sanção. Então, eu acho que o Congresso Nacional ele precisa se debruçar mais uma vez sobre esse tema. E o que for benefício para o esporte, efetivamente, independente das questões políticas, que derrube esses vetos para que a gente tenha um cenário melhor. Porque o que foi desenhado na Lei Geral do Esporte era bom. Continha falhas, é evidente, como toda legislação, ela passa por evolução, passa por rediscussão, mas o cenário era bom e, infelizmente, com os vetos, ele ficou desvirtuado. Muito bem, felizmente o nosso tempo já está acabando. Começa agora as considerações finais, agradecendo a participação diretamente de Lisboa, aqui nos estúdios da Rádio Justiça, Dr. Maurício Corrêa da Veiga, na verdade Sintra, advogado, mestre, autor de inúmeros livros, professor universitário, auditor do STJD. Dr. Maurício, obrigado por estar conosco e as suas considerações finais sobre direito desportivo e a Lei Geral do Esporte. Olha, Sérgio, eu que tenho que agradecer, falar sobre esporte, sobre direito desportivo, para mim é sempre uma alegria muito grande. Então, muito bom voltar aqui para o Brasil e ser recebido com essa cordialidade e essa fidalguia, que são características suas, né? Que mesmo lá, ali por conversas, a gente está sempre conversando. Por telefone, Estamos, né? Felizmente, os meios de comunicação evoluíram para que nós pudéssemos, então, encurtar, né, essa distância geográfica. Então, eu queria aqui agradecer aqui aos ouvintes, aos telespectadores, agradecer ao Luciano Pinheiro, porque esse bate-bola é sempre muito profícuo, e dizer que o desporto no Brasil merece, sim, toda a atenção, porque ele diz respeito não somente à evolução física, ao bem-estar físico da pessoa, mas ele é um vetor fundamental para o combate da violência, para que as pessoas cresçam, né? Que pessoas carentes possam crescer com acompanhamento pedagógico e escolar. Isso vai fazer com que você diminua a violência, você evita ali um agravante, que é a saúde pública. Então, quanto mais pessoas envolvidas com o desporto, mais saúde você tem e não precisa, então, onerar o sistema de saúde, seja ele público ou privado. São muitos os benefícios. E os princípios que o desporto traz são princípios sociológicos e filosóficos que nós aplicamos para toda a vida. Por isso, quando muitas pessoas criticam, mas é muito tempo dedicado ao desporto, mas merece, tem uma razão de ser, porque o desporto transcende ao próprio desporto.
ele diz respeito a toda a sociedade. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado também, doutor Luciano Pinheiro, advogado especialista em direito esportivo, mestre em propriedade intelectual pela UNB, autor de livros também. Doutor Luciano, obrigado por estar conosco e já deixa uma provocação final. Qual o conselho que o senhor dá para o advogado migrar justamente para o direito esportivo, os desafios? Sérgio, parece que você estava lendo minha mente, porque eu ia, depois do que o Maurício falou, me sobrava um conselho para o jovem advogado, né? E nas palestras que a gente... Depois, quando a gente termina uma palestra, sobretudo quando é presencial, sempre vem alguém, né, conversar conosco e perguntar um conselho. Então, eu já deixo esse conselho público aqui. Se instrua. Parece o óbvio, mas falar o óbvio, às vezes, é necessário. Se instrua, estude, não pare de se dedicar. O esporte é um grande mercado. É um grande mercado, não só na advocacia, na parte de gestão, de marketing, enfim. Temos jogos online também, né? Tudo que envolve o esporte, é um grande negócio. O esporte deixou de ser brincadeira. O esporte hoje é um grande negócio. E como todo negócio, precisa de advogado, né? Precisa de advogado, mas só precisa de advogado preparado. Não adianta você dizer que é advogado de direito desportivo. Você precisa se preparar para isso, você precisa se instruir. Assistir uma palestra, assistir um debate como esse, ler livros, procurar fora do país. Boa parte das coisas que eu e Maurício escrevemos juntos ou separados são baseados em decisões, em textos, em artigos publicados em outra língua, né? Em inglês, em francês, em italiano. A gente tem que buscar fora desse nicho, disso aqui. Né? Os livros escritos em português, todo mundo conhece. Dá um passo adiante, vai buscar outras coisas fora do país, vai estudar outras formas de concepção do esporte fora do país e se instrua. Essa é a minha dica para o jovem advogado. E obrigado por estar conosco. Obrigado. 11h01, Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que futuramente essa entrevista vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 11h01, um ótimo dia para você. Quem está chegando aí, Ariana Fonseca, com mais um Entretexto. Um bom dia. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.